Esta semana, os habituais prémios semanais serão substituídos por um especial de final de época. Comecemos pelo melhor jogador de campo do campeonato. Carlos. O jogador de campo do campeonato, penso que será Di Maria. Pelo que evoluiu esta época, por todo o futebol vistoso e que chama gente aos estádios, penso que seja Di Maria. Porque eu acho que sim. Eu não quero que ele saia, mas é provável que saia. Mas é um jogador que eu gostava de continuar a ver o Benfica e que chama gente aos estádios e penso que é um grande valor para o campeonato português. Fábio. Para mim o melhor jogador foi Saviola. É um jogador de qualidade técnica inegável. É um jogador que não é deste campeonato até, diria mais. Mas também quero dar aqui uma menção honrosa a Vandinho, que é um jogador que foi fundamental no Braga e isso viu-se. O Braga perdeu muita qualidade quando o Vandinho foi castigado. Por isso queria destacar o jogador do Braga, mas Saviola sem dúvida nenhuma. João. Falcão. Foi um jogador que eu temia que não se adaptasse facilmente ao futebol europeu. O futebol argentino é muito diferente do futebol europeu. E o Falcão estava a jogar numa posição diferente na altura que saiu do River Plate. Estava a jogar nas costas do ponta de lança. Ele aqui joga mais solto. E foi o único jogador que manteve uma regularidade aceitável ao longo de toda a época e que dignificou o Futebol Clube Porto em todos os jogos que disputou. E espero que ele continue connosco na próxima época. Agora o melhor guarda-redes da Liga. Carlos. O guarda-redes penso que seja Eduardo. Fez uma época extraordinária, salvou o Braga em inúmeras situações, ainda agora como exemplo na última jornada, em que fez grandes defesas. Sempre muito regular, não fosse o jogo com o Porto, em que sofre 5 golos, que é um jogo completamente atípico, em que o Braga adotou uma postura assim diferente. Seria a melhor defesa do campeonato, isolado, foi a melhor defesa com o Benfica, mas penso que sim, que Eduardo fez uma época de grande nível e merece ser o número 1 no Mundial. Fábio. Concordo com o meu colega benfiquista. O Eduardo teve muito bem a época toda. Kim também podia considerar Kim, ela por ela, mas acho que Eduardo leva vantagem. Guarda-redes que não sai-se mal, que é um problema muitos guarda-redes, principalmente guarda-redes portugueses, não sai-se mal e é muito seguro entre os postos e dá segurança à equipa. Muita segurança defensiva do Braga também veio do guarda-redes. João. Estamos em consenso, sem dúvida Eduardo foi o melhor guarda-redes do campeonato. É como eu já disse, muita da campanha do Braga esteve segura nas mãos do Eduardo. Foi um guarda-redes que protagonizou grandes exibições. Desde há uns anos para cá que se previa que ele fosse o futuro titular da Seleção Nacional. Aliás, em 2006 foi inclusive Carlos Carvalhal que disse que ele ia chegar à seleção. Na altura o Eduardo não estava... Estava no Beira-Mar. Sim, exato. Sim, estava emprestado pelo Sporting Braga. Depois duas boas épocas no Setúbal, acabou por se afirmar no Braga e é neste momento um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato. Agora a grande revelação do campeonato, Carlos. Grande revelação. Penso que seja Fábio Coentrão, um jogador que estaria sempre para ser suplente no Benfica, que era um extremo esquerdo, estaria sempre tapado por Di Maria. Foi devido a faltas de bons defesas esquerdos no Benfica, recuou para essa posição, fez grandes exibições, sempre a bom nível, acabou por ser titular quase todo o campeonato e agora foi premiado com a convocatória para o Mundial. Penso que sim, ninguém estaria à espera e encontrou-se ali um defesa esquerdo, vamos ver agora. Mas penso que sim, para a primeira época, muito boa, com grandes exibições. Fábio. Vai parecer um bocado estranho, mas para mim a grande revelação foi Di Maria, porque não estava à espera que tivesse uma época tão boa. Sinceramente, eu não tinha muita fé neste jogador. É um jogador muito tecnicista, mas que faltava-lhe o jogo mental, que neste momento é fundamental no futebol de hoje. E com Jesus ganhou isso. Também queria referir Márcio Mossoró, um jogador que andou pelo Marítimo e mostrou algumas qualidades, mas no Braga explodiu completamente. É um jogador que não marcou nenhum gol esta época, mas fez muitas assistências e tem uma técnica que, sinceramente, é um jogador que eu gostava de ver no Sporting para o próximo ano, mas não sei se o Sporting tem condições financeiras para tal. João. Silvestre Varela. Foi um jogador que chegou ao Futebol Porto, não sendo propriamente um veterano, longe disso, já tinha 24 anos e ainda era um jovem com potencial. Ou seja, estava praticamente a concorrer contra o tempo. Mas felizmente conseguiu afirmar-se, beneficiou da lesão do Mariano no início da época. É uma pena estar agora lesionado, porque penso que seria uma excelente opção para nós no Mundial. E acho que foi um bom jogador. A desilusão da época. Carlos. A desilusão da época, não é fácil de apontar um jogador como a desilusão da época. Talvez as grandes contratações que vieram por muito dinheiro, o Pongol, entre outros. Mas a desilusão eu daria mesmo ao Sporting, a todo o seu plantel. Acho que quarto lugar, a tantos pontos do terceiro, do segundo e do primeiro.
penso que mesmo apesar de talvez de ser o plantel mais fraco e de não ter investido tanto ao início, não é desculpa e algo tem que retificar para a próxima época. Fábio. A desilusão da época, eu acho que tenho que concordar com o Carlos mais uma vez e infelizmente. Acho que o plantel do Sporting teve todo ele muito mal, mas queria destacar, não podemos dizer todos, porque Miguel Veloso fez uma grande época, marcou 12 golos para um médio defensivo, que também jogou a médio interior esquerdo. Foi muito bom, mas já há jogadores polga, sinceramente, está-me a desiludir cada vez mais. Tive dele já uma grande consideração como jogador, mas neste momento penso que é um peso morto no Sporting. Grimi também, já não é uma desilusão, mas assim, que eu estava mais à espera, Matias Fernandes desiludiu-me um bocado. Estava à espera mas penso que ele para o ano vai explodir e Pongol também vai explodir. A desilusão. Só posso escolher um? Só. Vou ter que optar por Diego Valeri. Foi um jogador, apesar de tudo, foi prejudicado no Futebol do Porto, porque o Valeri, na Argentina, no Lanús, ele jogava a extremo. E aqui o João insistia em metê-lo no centro do terreno, mas ele também já tinha jogado nessa posição, no Lanús. E estava à espera de melhores exibições por parte dele. Foi um jogador muito pesado aqui, notava-se que talvez até estivesse com excesso de peso, um jogador muito preso em movimentos. E demos cerca de 3 milhões pelo seu empréstimo, para ficar com o passo definitivo temos de estar no próximo ano de 6 milhões, e não acredito que ele justifique esse investimento. Muito obrigado aos três. Chegámos ao fim de mais um programa. Voltamos para a semana. Volte connosco.